Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ananda e na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco com o conjunto dos números racionais. A gente vai entender um pouco mais sobre esse conjunto. Bom, os números racionais, eles podem ser representados de duas formas diferentes, que é a forma fracionária e a forma decimal. Como que a gente transforma uma fração em um número decimal? Bom, a definição de fração, o que que é uma fração? Fração representa uma divisão. Então, para a gente transformar um número fracionário para a sua forma decimal, a gente realiza a divisão que a fração está nos propondo, né? A gente realiza a divisão do numerador pelo denominador. Assim, a gente chega na nossa forma decimal. Aqui o nosso exemplo. 4 sobre 5. 4 sobre 5 é o mesmo que 0,8. Por quê? Porque se a gente dividir o 4 por 5, a gente vai chegar em 0,8. Então, para a gente transformar uma fração em um número decimal, é só dividir o numerador pelo denominador. E de um número decimal para um número fracionário. Bom, a gente precisa ter, primeiramente, um número decimal finito. Por quê? Porque os números racionais, eles englobam também os números decimais que representam uma dízima periódica. O que é isso? São números decimais que contêm casas decimais infinitas, ou seja, que depois da vírgula aqui, olha, o número de casas depois da vírgula é infinito. Isso é um número decimal infinito, né? Com números de casas decimais infinitas. Para a gente transformar um número decimal para um número fracionário, a gente precisa que esse número decimal seja finito, ou seja, que o número de casas decimais seja finita, porque senão a gente não consegue fazer essa transformação. Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. 37,5. Como que a gente representa esse número em forma de fração? A gente vai pegar o nosso número decimal, escrever ele no numerador sem a vírgula. Olha aqui nesse caso. 37,5, a gente escreve ele no numerador sem a vírgula. A gente tem 375. No numerador, a gente coloca o número 1 e os zeros a gente acrescenta de acordo com o número de casas decimais que o nosso número tem. Aqui, por exemplo, 37,5, ele possui uma casa decimal, que é só o 5. Então, a gente vem aqui e acrescenta um zero no denominador. Pronto, a gente transformou o nosso número decimal em uma fração. Agora, a gente pode simplificar essa fração se for possível. Nesse caso aqui, eu dividi o numerador e o denominador por 2. Então, eu fiquei 375 sobre 10 é o mesmo que 75 sobre 2. Agora, vamos aqui no nosso segundo exemplo, 1,34. Como que a gente transforma esse número em uma fração? A gente repete o processo aqui, ó. A gente escreve no numerador o nosso número sem a vírgula. Então, 1,34 ficou 134 no numerador. No denominador, a gente acrescenta o número 1, a gente volta aqui no nosso número decimal. Quantas casas decimais esse número contém? 2 casas decimais. Então, a gente vem aqui e acrescenta 2 zeros. Pronto, a gente já tem a nossa fração que representa o número 1,34. E a gente consegue também simplificar essa fração, dividindo, né, o numerador e o denominador por 2. Dividindo o numerador e o denominador por 2, a gente tem 67 sobre 50. Pronto, a gente já representou o nosso número decimal em forma fracionária. Agora, vamos fazer juntos aqui o 1,25. Como que eu transformo esse número em uma fração? Então, vamos repetir o processo. A gente escreve o nosso número, 125, né, que é 1,25 sem a vírgula, no numerador. No denominador, a gente acrescenta o 1, volta aqui no nosso número decimal e conta quantas casas a gente tem depois da vírgula. Quantas casas decimais? Nós temos 2 casas decimais. Então, a gente vem aqui e acrescenta 2 zeros. Pessoal, vocês me perdoem aí pela letra, tá? Porque eu estou escrevendo com o mouse, então dificulta um pouco e a letra não sai tão bonitinha assim. Então, vamos voltar aqui. A gente transformou o nosso 1,25 em uma fração, 125 sobre 100. Tem como simplificar?
Tem como simplificar. Se a gente dividir o numerador e o denominador por 5, o que que a gente tem? 125 dividido por 5 é 25. 100 dividido por 5 dá 20. Ainda consigo simplificar? Consigo, eu consigo dividir o numerador e o denominador por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 20 dividido por 5, 4. Ou seja, 1,25 é o mesmo que 125 sobre 100, que é o mesmo que 25 sobre 20 e que é o mesmo que 5 sobre 4. Bom, essa parte é tranquila, né? Agora, a gente vai aprender a realizar as operações com os números racionais. Então, vamos lá, com a primeira operação, que é a soma. Como que a gente realiza a soma de números decimais? A gente primeiro precisa montar a nossa soma. Como que a gente monta? Vamos lá, 5,12. Eu vou somar com 8,2. Eu preciso colocar vírgula debaixo de vírgula, eu preciso alinhar essas vírgulas. Então, eu coloco aqui minha vírgula e escrevo o meu número, 8,2. Observem aqui os números que a gente está trabalhando. O 5,12, ele possui duas casas decimais, ele possui duas casas aqui depois da vírgula. 8,2, ele possui uma casa decimal, uma casa depois da vírgula. Então, a gente precisa igualar o número de casas decimais desses dois números. Como que a gente faz? A gente acrescenta o zero onde está faltando o número ali. Agora, eu possuo dois números com um número igual de casas decimais. 5,12 mais 8,20, com o zero que eu acrescentei. Pronto, agora a gente realiza a nossa soma normalmente. 2 mais 0, 2. 1 mais 2, 3. Eu desço a minha vírgula. 5 mais 8, 13. Prontinho. Simples, né? E a subtração? A subtração é a mesma ideia da soma. A gente vai montar a nossa subtração, alinhando vírgula debaixo de vírgula e igualando o número de casas decimais, acrescentando zeros. Então, vamos lá. 23,7 menos vírgula debaixo de vírgula, 5,69. Observem aqui, 23,7 possui apenas uma casa decimal. 5,69 possui duas, então eu preciso igualar o número de casas decimais, acrescentando um zero aqui. Pronto, igualei o número de casas decimais, posso realizar a minha subtração normalmente. Então, vamos lá, 0 menos 9, não consigo, vou tirar 1 aqui. Acrescento 1 aqui, aqui fica 6. 10 menos 9, 1. 6 menos 6, 0. Desço a minha vírgula. 3 menos 5 também não consigo, vou pegar 1 aqui, ó. Fica 1. 13 menos 5, 8. 1, eu desço ele porque não tenho o que subtrair. Então, 23,7 menos 5,69 é igual a 18,01. Agora, a gente vai aprender a multiplicar números decimais. Como que eu realizo essa multiplicação? Bom, a multiplicação, a gente não precisa preocupar com as vírgulas inicialmente. Primeiro, a gente realiza a nossa multiplicação da forma usual, né? Da forma como a gente está acostumado a fazer. Não precisa colocar vírgula debaixo de vírgula. Posso colocar o meu número aqui normalmente. Pronto. Inicialmente, não vou preocupar com a minha vírgula, vou só realizar a minha multiplicação. Então, vamos lá. 9 vezes 3 dá 27. Coloco 7 aqui, sobre 2. 9 vezes 1, 9. Mais 2,
11. Coloco 1 aqui, sobe 1. 9 vezes 5, 45. Mais 1, 46. Agora, vamos passar para o 3 aqui, ó. 3 vezes 3, 9. Lembra que eu estou realizando a minha multiplicação normalmente. Agora, eu pulo uma casa aqui, né? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. Pronto, agora eu vou somar esses dois números que a gente encontrou. 7, 1 mais 9, 10, coloco 0, sobe 1. 6 mais 3, 9, mais 1, 10. Coloco 0, sobe 1. 4 mais 5, 9, mais 1, 10. Coloco 0, sobe 1. 1 mais 1, 2. Bom, agora onde que eu vou colocar a minha vírgula? Eu vou voltar aqui nos números, né? Nos dois números que eu estou multiplicando e vou somar o número de casas decimais dos dois números. Observem aqui, ó, 5,13, ele possui duas casas decimais, ele possui dois números depois da vírgula. Mais 3,9 possui uma casa decimal. Então, eu somo 2 mais 1 é igual a 3, ou seja, o meu resultado vai ter 3 casas decimais. Aí eu volto aqui no meu resultado e conto. 1, 2, 3. Beleza, coloco minha vírgula aqui. Isso quer dizer que 5,13 vezes 3,9 é igual a 20,007. Simples, né? Então, recapitulando, na multiplicação de números decimais, a gente realiza a multiplicação normalmente, como nós estamos acostumados, e no final, a gente pega o nosso resultado e soma aqui, olha, os dois números que a gente está trabalhando, a gente soma a quantidade de casas decimais que esses dois números possuem, e vai ser a quantidade de casas decimais que o nosso resultado vai possuir, que nesse caso foi 3 casas decimais. Agora, a nossa última operação é a divisão. Como que eu realizo a divisão de números decimais? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é igualar o número de casas decimais. Observem aqui. 6,8 possui uma casa decimal. 1,25 possui duas casas decimais. Eu preciso, primeiramente, igualar o número de casas decimais. Como que eu faço isso? Acrescentando zeros, que foi a forma como a gente fez anteriormente. Então, a nossa nova divisão vai ser 6,8. Eu preciso acrescentar uma casa decimal nesse número, então eu acrescento um zero, dividido por 1,25. Pronto, agora a gente tem divisão de dois números decimais com a mesma quantidade de casas decimais. Agora, o que eu faço? Eu posso cortar essa vírgula da minha divisão. Então, a minha nova divisão vai ser 680 dividido por 125. Vamos recapitular aqui o passo a passo? Para realizar a divisão de números decimais, eu igualo o número de casas decimais. Foi o que eu fiz aqui. O meu primeiro número possuía uma casa decimal, o segundo número possuía duas casas decimais. Então, eu acrescentei um zero em 6,8 para ter duas casas decimais nos dois números. Feito isso, eu posso retirar a minha vírgula e realizar a minha divisão normalmente. Como que a gente realiza essa divisão? 680 dividido por 125. Bom, 680 dividido por 125, depois vocês conferem o resultado aí, tudo bem? Vai dar 5, porque se eu multiplicar por 6, vai passar de 680. Aí eu já não consigo dividir mais. Então, 5 vezes 125 é 625.
e 25. Aí eu subtraio aqui. 0, não consigo subtrair 5, eu tiro 1 aqui, fico com 7. 10 menos 5, 5. 7 menos 2, 5. 6 menos 6, 0. 55 dividido por 125. Não consigo realizar essa divisão, então eu acrescento uma vírgula e acrescento um 0 aqui. 550 dividido por 125 é igual a 4. Porque se eu multiplicar por 5, dá 625 e passa do meu valor. Então, 550 dividido por 125 é igual a 4. 4 vezes 125 é igual a 500. Então, a gente subtrai aqui para saber quanto a gente tem de resto para conseguir dividir, né? Continuar dividindo. 550 menos 500, 50. Certo? Como eu já acrescentei minha vírgula aqui, eu posso só acrescentar um 0 aqui, porque 50 eu não consigo dividir por 125. Agora, 500 dividido por 125 é igual a 4. 4 vezes 125 é igual a 500. A gente subtrai aqui e tem resto 0. Pronto, terminamos a nossa divisão. Então, a gente chegou aqui, 6,8 dividido por 1,25 é igual a 5,44. Vocês podem observar que na divisão, a gente se preocupa com a vírgula só no início, né? Para igualar o número de casas decimais. Depois que a gente retira a vírgula da nossa divisão, se o resultado for um número decimal, esse resultado vem naturalmente. Diferente, né, da multiplicação, diferente da soma, da subtração, que a gente se preocupa com a vírgula quase o processo inteiro. Ou chega no resultado, a gente precisa analisar onde vai ficar essa vírgula. Na divisão é diferente. Quando a gente realiza a nossa divisão, a gente já não tem mais números decimais, que foi o que a gente fez aqui. A gente dividiu números decimais, mas na hora de realizar a conta mesmo, a gente não tinha números decimais mais. Só que mesmo assim, o nosso resultado foi um número decimal e esse resultado veio de forma natural. Bom, pessoal, e a aula de hoje é só. Eu espero muito ter ajudado vocês com o conteúdo dessa semana e até a próxima aula.